uma tecnologia do anticristo também. Um míssil que perfura concreto e metal, cara. Ele comanda toda a parte da igreja para América Latina, o Papa Leão XIV. O que acontece? Eles não conseguiram derrubar os 7 governos em 5 anos. Mas, dos 7, todos já haviam sido derrubados até agora. O único que falta é o Irã. Primeira vez que é um americano, não só americano, mas peruano também, né? Porque ele é cidadania peruana. Então, um cara que é agostiniano tem a ver também, porque Martim Lutero era um monge agostiniano, então tem a ver continuar a obra de Francisco, que é conter o avanço dos protestantes na América Latina, porque esse cara é altamente vinculado à América Latina, ele comanda toda a parte da igreja para a América Latina, o Papa Leão XIV. Ele tem cidadania peruana, ele é muito respeitado na América Latina, apesar dele ser um americano, nascido em Chicago, né? Depois do atentado de 11 de setembro de 2001, um dos generais que trabalhava no Pentágono, chamado Wesley Clark, ele deu algumas palestras, escreveu um livro falando que quando ele estava no Pentágono na época do 11 de setembro, ele ouviu uma reunião de alto escalão que eles estavam falando que eles tinham que derrubar 7 governos em 5 anos. 7 governos contra os Estados Unidos e fazer uma mudança de regime, tirando um cara contra os Estados Unidos ou amigo da Rússia e botar um amigo dos Estados Unidos. Então, envolvia Líbia, Somália, Iraque, Síria. O que acontece? Eles não conseguiram derrubar os 7 governos em 5 anos. Mas, dos 7, todos já haviam sido derrubados até agora. O único que falta é o Irã. Então, desde que o Trump assumiu de volta, eu tenho falado, cara, ele vai partir para cima do Irã. O inimigo agora não é mais a Rússia, o Putin e a guerra na Ucrânia. Eles já estão na fase 2. A fase 2 é brigar com o Oriente Médio e derrubar o governo que patrocina todo o movimento anti-Estados Unidos e anti-Israel no Oriente Médio, que é o Irã. Porque o Irã nunca tinha atacado Israel diretamente. A primeira vez foi em abril do ano passado. Por que isso não aconteceu? Porque o Irã utilizava proxies, ou seja, uma guerra por procuração. Ele dava uma procuração por Hezbollah, por Hamas, por os Houthis do Iêmen. Então, o Irã patrocina tudo isso. Por que o Hezbollah tem mísseis avançadíssimos? Porque o Irã está patrocinando. Por que os Houthis no Iêmen têm? Por causa disso. Então, se você derruba o governo iraniano, esse é o plano que já está aí desde 1978. E aí, o que acontece? Benjamin Netanyahu, ele sempre... Eu vou preferir aqui, por prudência, chamá-lo de profeta. Em 1982, ele falava que tinha que derrubar a União Soviética, porque a União Soviética era a maior patrocinadora da OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina, do Yasser Arafat. Então, muito antes desses governos ali no Oriente Médio caírem, isso aconteceu, Benjamin Netanyahu sempre fala antes. Em 1982, ele estava falando que era urgente a queda da União Soviética para que os patrocinados pela União Soviética no Oriente Médio parassem de encher a paciência de Israel. Em 1995, do Benjamin Netanyahu, que ele fala sobre terrorismo, ele deu uma entrevista em 2006 para o Glenn Beck. O Glenn Beck fez uma entrevista com o Benjamin Netanyahu em 2006, onde o próprio Netanyahu falou: eu disse no meu livro de 1995, portanto 6 anos antes, que se os americanos não contivessem o extremismo islâmico, eles iriam derrubar as Torres Gêmeas. O cara falou isso em 1995, tá registrado no livro dele. Ele que falou, não fui eu. E aí, o que acontece? No dia 20 de setembro de 2023, o Benjamin Netanyahu foi à Casa Branca pedir ajuda do Biden para derrubar o Irã. Depois, 2 dias depois, no dia 22 de setembro de 2023, ele foi à Assembleia Geral da ONU, não apenas convocou a ONU para derrubar o Irã, mas mostrou o novo mapa do Oriente Médio. Que eles falaram que eles iam redesenhar o Oriente Médio para fazer uma competição com a China, criando, para substituir a Belt and Road Initiative. 600 coisas que aconteceram, esse cara falou antes. O que ele tá falando agora? Ele tá pedindo ajuda para os Estados Unidos para derrubar o governo iraniano. Então eles vão derrubar o governo iraniano, acabou. O argumento que ele usou agora para fazer o primeiro ataque na sexta-feira 13 foi... a gente fez um ataque preventivo porque chegou informação de inteligência dizendo que eles já estavam prestes a ter uma arma nuclear. Pô, ele tá falando que o Irã tá prestes a ter uma arma nuclear há 33 anos, pô. Então isso aí não é novidade nenhuma. O que é a grande questão não é que ele quer fazer um ataque preventivo porque ele quer impedir o Irã de ter arma nuclear.
O que tá na grande questão é que eles querem uma mudança de regime. Mudança de regime é tu trocar um cara no governo que é contra você e botar um amigo teu, pô. Claro. É isso que eles estão querendo fazer. E provavelmente é isso que vai acontecer. Porque do outro lado, se os Estados Unidos não ajudarem, o Trump e os Estados Unidos estão altamente ferrados, meu irmão. 100% ferrados. Porque a pressão dessa galera de Tel Aviv sobre os Estados Unidos é muito grande, porque eles têm muito poder. Se o Donald Trump fizer uma conta de padaria e pensar quantas pessoas no Congresso eu tenho do meu lado, aí ele chega lá, X. Quantas pessoas o Benjamin Netanyahu tem do lado dele no Congresso americano? Vai dar 50x, meu irmão. Tem muito mais gente do lado do Netanyahu do que do lado do Trump no Congresso americano. É mesmo? É, lógico, pô. Então, o Donald Trump já tá calculando. Cara, se eu não ajudar Israel nessa guerra, vai começar um movimento político contra mim, eles vão fazer um impeachment e vão aprovar porque os caras têm peso. Então, virou uma sinuca muito grande pro Trump. Porque se o Trump não ajuda, quem sabe não começa a aparecer um monte de documento comprometedor do Trump. E tem esse papo, né? Já o próprio Elon Musk falou. Exato. Estranho, né? Ele tava envolvido lá com... Você entendeu? Com o Jeffrey Epstein? Epstein. Então, o Musk, eu tô começando a achar que ele pulou fora porque ele já sabia que nesse negócio, que a galera ia forçar os Estados Unidos pra entrar na guerra e não tava afim de entrar nessa. Porque a galera já tá chamando o Musk de nazista, queimando o carro da Tesla, quebrando tudo. Imagina se ele ainda for ajudar os Estados Unidos oficialmente a partir para uma guerra contra o Irã. Aí vão falar que ele é islamofóbico também. Então acho que ele já pulou fora na hora. E ele mandou a letra. O Trump não divulgou ainda a lista do pessoal que tava com o Epstein, porque ele tá na lista. É claro que o Trump tá na lista, mas eu não sei se ele tá na lista como alguém que fez maldade com criancinha ou que fez alguma maldade com a menina. Eu tava recebendo assim uns insights disso, porque um dia eu tô lá pesquisando, aí aparece uma foto comparando a imagem do defunto saindo numa maca com o Jeffrey Epstein. O nariz completamente diferente, o nariz do Epstein reto, o do defunto curvo, a orelha totalmente diferente, a estrutura do cabelo. Na hora eu olhei e falei, esse cara tá vivo, meu irmão. Esse cara tá vivo e forjaram essa parada. Voltando na história da guerra no Irã. Cara, não tem nada mais telegrafado que isso, pô. Isso tá telegrafado desde 2003. Nós estamos falando de 22 anos que já estão falando que isso vai acontecer. E não é desativar as usinas nucleares. É mudança de regime. Isso é uma desculpa só. Pô, lógico. Mas não resolve nada. Mas o projeto de bomba atômica, você acha que eles conseguiram já ter uma bomba atômica ou ainda não chegaram nesse ponto? Cara, quando eu olho essa história, eu me lembro do que estava acontecendo em 2001, 2002. Qual que era o argumento tanto do Tony Blair, que era o primeiro-ministro da Inglaterra na época, e do George W. Bush, e da própria CIA, qual que era o argumento? O argumento era o seguinte, o Iraque tem WMD, Weapons of Mass Destruction, arma de destruição em massa. Invadiram o Iraque tava capenga, não tinha nada, aí depois falaram, não, a gente se confundiu. Falaram essa? Falaram, pô. Não deu nada pra ninguém, né? Esse negócio de armas de destruição em massa foi mó lorota. E eu já tenho falado há muito tempo que, como na mudança do Biden pro Trump, o inimigo não é mais a Rússia, o inimigo agora é o Irã, então eu sabia que os caras iam voltar com essa história de extremismo islâmico e arma de destruição em massa, pô. O prazo do Trump é 2 semanas. Isso foi interessante pra caramba, por quê? Hoje saíram matérias no Wall Street Journal, no Washington Post, falando que existe uma estimativa que Israel só tem 10 a 12 dias de material para conseguir sua defesa aérea com Iron Dome e com Iron Beam também, que são lasers, né? Então, a ideia é que daqui a 10 ou 12 dias, Israel não vai ter mais condição de se proteger dos mísseis, né? E aí, a gente não pode esquecer que o Trump, ele ficou com uma mágoa muito grande do Benjamin Netanyahu, porque o primeiro cara que reconheceu a vitória do Benjamin Netanyahu, do Biden, uma vitória que o Trump estava contestando, foi o Netanyahu. E o Trump entendia o Netanyahu como um amigo, né? Então, quando Netanyahu foi o primeiro a dar os parabéns, ele ficou muito chateado com aquilo, né? Então, eu acho que ele tá dando uma sacaneada de propósito, falando assim, olha, fiquei sabendo que você só tem 10 a 12 dias aí de defesa aérea,
Até lá eu decido. É muito provável também, assim eu entendo, que o que a gente ouve falar nas mídias é que Israel não consegue concluir o serviço de acabar por completo o enriquecimento de urânio iraniano, porque eles ficam no subsolo, né? Precisaria de uma bomba e precisaria... só os Estados Unidos tem. Isso. Ele penetra 60 metros, é isso? Cara, é incrível. Ou 600 metros? 60. 60? Que é um prédio de 20 andares, que é coisa pra 60 caraca. metros pra baixo, 60 metros pra baixo. é muita coisa. Ou seja, a bomba vai cavando e ela só explode quando ela chega no destino. Entendi. É uma altíssima tecnologia. É uma tecnologia do anticristo também, não sei se... né? Não deixa Vamos de ser, começar já a falar sobre isso, né? Por exemplo, é incrível você imaginar, né? É um míssil que perfura concreto e metal, cara. O troço é um demônio da Tasmânia, né? Que rói tudo e só explode na hora certa. Então, o discurso que a gente está ouvindo é: apenas os Estados Unidos podem ajudar Israel a concluir o serviço de acabar completamente com o programa nuclear iraniano, porque só os Estados Unidos têm essa bomba, Israel não tem.